Olá, eu sou Cláudia Vale e hoje eu vim falar sobre um dos temas mais questionados pela alta liderança das empresas. Qual é o retorno sobre investimento de iniciativas de experiência do cliente? Muitas das vezes as empresas deixam de colocar o tema de experiência do cliente como um tema estratégico ou mesmo deixam de alocar orçamento para as iniciativas de experiência do cliente porque não conseguem mensurar o retorno sobre esse investimento. Uma vez eu estava participando de uma reunião dentro de uma multinacional com vários diretores e eu estava apresentando para eles o escopo de uma consultoria de mapeamento de jornada de cliente. Durante a reunião, o diretor de vendas me perguntou: se nós fecharmos com a sua empresa, com a sua consultoria, esse projeto de mapeamento de jornada de cliente, quanto de dinheiro você vai trazer para a gente? Eu resolvi responder a esse questionamento com uma outra pergunta. Eu perguntei para ele: se nós mapearmos a jornada atual de vendas que os seus clientes vivenciam e identificar todos os gaps, todos os problemas de experiência que eles estão tendo hoje, você consegue me dizer quanto de dinheiro a sua empresa está deixando na mesa com essas más experiências? Ele prontamente respondeu que conseguiria. Então eu complementei: esse é o dinheiro que nós vamos trazer se você fechar esse projeto com a nossa consultoria. Diante dessa situação, que é super comum em várias empresas, a gente precisa analisar alguns pontos. Primeiro, que quando a gente está falando de experiência do cliente, nós estamos falando de vivências que os clientes têm com a sua empresa. É uma preocupação muito grande de quem desenvolve iniciativas de experiência do cliente, de identificar como melhorar ou como inovar o jeito que a empresa executa tudo aquilo que ela faz para os seus clientes. Então a gente não está falando simplesmente de um retorno financeiro. Muitas das vezes, antes de analisar o retorno financeiro, o que a gente faz é analisar o retorno de eficiência que a empresa pode ter ao adotar, ao iniciar um projeto ou uma iniciativa de experiência do cliente. O que eu quero dizer com isso? Que toda empresa que começa a trabalhar com o tema de experiência do cliente, antes dela tentar identificar quais seriam os ganhos financeiros, o que ela deveria identificar deveria ser quais seriam os ganhos de eficiência que essa empresa vai ter ao melhorar ou inovar a experiência que eles entregam para o cliente. Por exemplo, velocidade de atendimento pode ser uma das métricas de eficiência. Ao se melhorar ou criar uma inovação que traga um novo patamar de velocidade de atendimento, ela pode ganhar nas métricas de eficiência. E só depois de identificar todos os ganhos de eficiência é que ela pode traduzir esses ganhos em ganhos financeiros. Uma das coisas que as empresas esquecem ao analisar o retorno sobre investimentos e iniciativas de experiência do cliente é que más experiências entregues para os clientes podem gerar custos, devolução de produto, mais equipes de suporte. Isso tudo pode gerar mais custos para a empresa. Então não se deve olhar somente ganhos financeiros, mas também deve-se olhar o quanto de custo você inovar ou melhorar, você também está poupando para essa empresa. Então, para se tomar uma decisão se se deve investir ou não em iniciativas de experiência do cliente, a empresa deveria fazer um cálculo entre o quanto de custo más experiências que são entregues hoje estão sendo gerados versus quanto de eficiência e de ganhos financeiros uma nova experiência pode gerar para a organização. Não vá somente procurar retorno financeiro das iniciativas de CX. Principalmente tenha em mente quais são os retornos de eficiência e quais são os retornos de redução de custo que iniciativas de experiência do cliente podem trazer para a sua empresa.